E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Olá, alunos. Então, minha tela já está projetada aí para vocês. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de língua portuguesa. Para hoje, nós temos uma conversa um pouquinho prolongada. Na verdade, não gostaria nem de dizer prolongada, mas com muitos detalhes. Pronto. Hoje nós vamos conversar sobre derivação imprópria, nós vamos conversar sobre regência verbal e sobre crase. Nós vamos ter aí as primeiras noções de crase, tá? As primeiras noções do ano, porque é um conteúdo que você deve ter trabalhado ao longo dos anos passados. Para um primeiro contato, então, entre aspas, primeiro contato, você vai observar que o estudo sobre crase vai levar em consideração um estudo por meio de um fenômeno linguístico. Este fenômeno linguístico é chamado de crase. Mas vamos passo a passo, etapa por etapa, para que você não se perca em toda a linha de raciocínio que eu vou propor hoje. Lembrando, esta aula ela vai ser extremamente importante, porque é por meio dela que eu vou ali procurar não, aprofundar e me apropriar desses três conteúdos que eu citei para a sua avaliação. Já que é um conteúdo gramatical extremamente pertinente, então vale a pena considerar que algumas situações, alguns comentários que eu fizer, eles serão comentários pontuais nas suas avaliações. Vamos lá, então. Nós conversamos sobre derivação imprópria outrora e nós observamos o quê? Que a derivação imprópria ela tem a ver com o estudo das classes gramaticais. Inclusive, eu comentei o seguinte: você precisa ter a noção das classes gramaticais, porque se você não tiver esta noção, infelizmente você vai se perder pelo meio do caminho quando se trata em derivação imprópria. A nossa aula de hoje, ela é fundamental para o entendimento deste assunto especificamente. Se você ainda tiver dúvida a respeito da derivação imprópria, você pode me procurar e pedir o link. Eu tenho um link de uma videoaula exclusiva sobre derivação imprópria, que foi uma aula que nós trabalhamos em decorrência do livro de atividades. Então, por conta desta situação, e aí você vai assistir ao vídeo, observar de que forma o vídeo vai sofrer impacto no seu ensino-aprendizagem, mas de antemão eu sugiro que vocês relembrem tudo o que foi dito, porque é algo extremamente importante. Então, quando nós falamos em derivação imprópria, nós precisamos lembrar o seguinte, que a derivação imprópria, ela não forma novas palavras, ela muda as palavras de classe gramatical. Um substantivo, ele pode se tornar uma outra classe gramatical. Ou melhor, a outra classe gramatical pode se tornar um substantivo, ok? Por exemplo, nós temos o verbo cantar, verbo. Esse mesmo verbo ele pode ser outrora, ou melhor, em outro momento, um substantivo. Se eu digo, por exemplo, Roberto Carlos deve cantar no final do ano, na festa do final de ano da Globo. Esse cantar é um verbo, mas quando eu digo o cantar dos pássaros é lindo, este cantar ele deixa de ser verbo e ele se torna então um substantivo. Houve uma mudança de classe gramatical. Observe, esta camisa é verde. Nós vamos, nesse primeiro momento, é, trabalhar o nosso livro didático. Depois, eu vou utilizar a outra plataforma, que é uma plataforma que vai nos auxiliar, que é o Google Docs. Eu tenho trabalhado durante a semana inteira com esta plataforma especificamente,
que ela nos auxilia aí de maneira didática, de maneira pedagógica, para que nós possamos compreender este assunto com maior facilidade. Então vejamos, esta camisa é verde. Se eu faço aqui análise morfológica, nós temos esta como um pronome demonstrativo, camisa, substantivo comum, substantivo simples, é um verbo do verbo ser, e o verde, que é um adjetivo. Um adjetivo simples, adjetivo comum. Em seguida, nós temos o seguinte: o verde das florestas me encanta. O é um artigo. Verde agora, que no primeiro exemplo era um adjetivo, ele passa a ser um substantivo, em decorrência da manifestação mesmo do contexto aqui da situação, contexto da oração. Então, você vai observar que verde, que era adjetivo na sentença anterior, passa a ser um substantivo na nova sentença. O nome, então, desta mudança de classe gramatical é chamada de derivação imprópria. E observe os detalhes dessa mudança de classe gramatical, de um adjetivo para um substantivo. Você pode pensar o seguinte: meu Deus, que coisa assustadora. Mas aí eu venho e te digo que não é algo tão assustador assim. É tranquilo. Você não precisa criar um alarme por conta disso, tá? Você precisa treinar, praticar, que é só prática que leva à perfeição. Vamos ver o que o nosso material fala aqui neste canto sobre derivação imprópria. Ele vai falar o seguinte, que algumas possibilidades de derivação são. E aí você, como um excelente aluno, vai pegar um marcador de texto, que eu estou procurando no meu nesse exato momento, e você então vai destacar esta parte de azul. Ou então você sinaliza aqui, escreve alguma coisa, porque o que eu vou te dizer agora é importante. Essas possibilidades, elas serão aproveitadas na nossa avaliação. Então, você precisa ter isso na ponta da língua. Na verdade, não é que você precisa, vamos colocar assim, como saber tudo. Mas eu quero que você identifique que ali tem uma classe gramatical, que houve uma mudança e que ali houve uma derivação imprópria. Isso, para mim, é o suficiente. Este contato que você vai ter com este assunto. Mas vamos ver, então, quais são as possibilidades. Adjetivo para substantivo, foi o que nós acabamos de perceber no exemplo dado. Os bons serão recompensados. Aqui nós temos um caso de derivação imprópria, e este caso especificamente ele pode ser chamado, inclusive, de substantivação. Por quê? O artigo ele contribui para que bons, que é um adjetivo, seja um termo substantivado, tá? E aí nós temos o seguinte: os troféus são bons. Bons, neste exemplo, então, é um adjetivo. Mas aqui, os bons serão recompensados é um substantivo. Número 2. Advérbio para substantivo. Lembrando que o advérbio é aquela classe gramatical que acrescenta uma circunstância, indica uma circunstância ao verbo. Então, ao verbo, ao adjetivo, ao próprio advérbio. E nós temos o seguinte: amanhã. Amanhã é um advérbio de tempo. Se eu digo amanhã vou à escola, quando vou à escola? Amanhã. É um advérbio de tempo. Mas aqui, então, no exemplo que está sendo explicitado, amanhã ele não está sendo um advérbio. Ele foi substantivado em decorrência do artigo e é chamado, então, de derivação imprópria. O amanhã é incerto. Eu sempre comento aos alunos a perceberem qual a classe gramatical de cada termo. O é um artigo, amanhã é advérbio, mas aqui nesta sentença ele está sendo um substantivo, é um verbo de ligação, incerto, então, é um adjetivo. Veja que você precisa, então, compreender os aspectos gramaticais de cada termo. Em seguida, nós temos substantivos comuns para substantivos próprios. Carlos Pereira esteve presente. Veja, Pereira, então, é um substantivo comum para, e aí nós temos aí um processo de derivação impróprio para uma classe gramatical. Continua, na verdade, na mesma classe gramatical, mas
vamos colocar o seguinte, a classificação dessa classe gramatical que foi alterada. Essa possibilidade de número 3, ela é importante, extremamente importante, mas as outras possibilidades, elas serão mais cobradas. Não se preocupem com a possibilidade de número 3, porque eu não vou trabalhar em cima dela, tá? Isso aí é algo que você vai ter detalhado no ensino médio. Para o nono ano, você não precisa se preocupar com isso agora. E depois nós temos aqui, número 4, adjetivos para advérbios. Eles falavam baixo. O modo como eles falavam é o modo que é baixo, tá? Então, neste caso especificamente, está sendo um advérbio de modo. Mas se eu digo o prédio é baixo, então significa então que baixo, nesse exemplo que eu citei, é um adjetivo. Mas aqui ele está sendo um advérbio. Houve então uma mudança de classe gramatical. Interessante esse tipo de construção, né? Acho muito interessante. Ainda mais interessante trabalhar de uma forma bem calminha. Nós vamos ver então aqui a questão de número 48. Em decorrência do nosso tempo, eu adoraria trabalhar todas as questões, mas vocês sabem que nosso tempo ele é precioso. E nós temos o seguinte, 48. 1. Este é um produto caro. 2. No início deste ano, a desinformação lhe custou caro. Vamos ver. Prestem bem atenção. 1. Este é um produto caro. 2. No início deste ano, a informação lhe custou caro. Percebam o seguinte. Explique o caso de derivação imprópria nos exemplos acima. Este é um produto caro. Produto caro. Caro, a palavra caro, está o quê? Está dando uma característica à palavra produto. Opa, qual é a classe gramatical que dá característica? Adjetivo. E no segundo exemplo, nós temos, no início deste ano, a desinformação lhe custou caro. Opa, prestem atenção. Como foi que a desinformação lhe custou caro? A forma como a desinformação lhe custou. Nós não temos aqui a palavra caro dando característica. Nós temos a palavra caro expressando um modo. Então, a classe gramatical que corresponde aqui no exemplo de número 2, a palavra caro é um advérbio. Isso que você, então, vai explicar nessas duas linhas. No exemplo 1, na sentença de número 1, a palavra caro, coloque entre aspas, é um adjetivo e dá a característica a palavra produto. No exemplo 2, a palavra caro é um advérbio e expressa uma circunstância, tá? Uma circunstância de modo. Perfeito? Perfeito. Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós temos aqui muitos comentários a serem trabalhados hoje. Vamos lá. Questão de número 4, de número 49, vou deixar que vocês façam. E a de número 50 também vou deixar que vocês façam. Porque eu quero entrar aqui em regência verbal, ok? Não estou deixando a derivação própria de lado. É apenas porque o nosso livro, ele trabalha com essas noções. E eu preciso realmente ampliar o conceito de cada noção. Vamos então para regência verbal. Prestem atenção. Primeira informação que é colocada então. O estudo da regência verbal envolve a relação entre o verbo e o seu complemento. Não esqueçam disso. Verbo e o seu complemento. Não vou passar para a questão. Vamos olhar primeiro os exemplos. Regência de alguns verbos de uso frequente da norma padrão. Nós temos o verbo agradar, agradecer, aspirar, assistir, obedecer, visar e preferir. Você pode parar e pensar o seguinte, professor, mas é só isso? Não. O livro está sendo bonzinho, viu? Ele colocou apenas alguns verbos principais. Vamos olhar primeiramente ao verbo agradar. Quem agrada, agrada a alguma coisa, tá? De maneira geral, é assim que funciona. Mas esses verbos especificamente, eles vão ter uma situação interessante. Por quê? Você vai precisar, inclusive, relembrar o estudo sobre preposições. Se nós temos um verbo e o objeto, já temos ali uma relação. Vamos olhar o verbo agradar. Se eu digo, agradei o cachorro,
Quem eu agradei? O cachorro. Isso aqui é chamado de objeto direto. Entre agradar e o termo o cachorro, os termos, né? Na verdade, é o termo, que é objeto direto, o cachorro, não há uma preposição. Então, o verbo é transitivo direto. Mas, se eu digo agradei ao amigo, nós temos uma diferença. Agora aparece uma preposição. E esta preposição indica que o verbo ele é verbo transitivo indireto. Por esta situação, então, nós temos aí como uma regência verbal diferenciada. Porque o verbo agradar, enquanto VTD, vamos trabalhar com as reduções, ou melhor, com as siglas, que redução é outra coisa, né? Com as siglas VTD, verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. Agradar o cachorro, nós temos um sentido. Agradar ao amigo, nós temos outro sentido. Então veja, o mesmo verbo ele possui uma relação com o seu complemento, mas isso interfere no sentido do verbo, certo? O nome disso então é regência verbal. Vamos olhar aqui, agradecer. Nós temos agradecer um favor. Neste caso, o verbo agradecer, sendo transitivo direto, VTD, ele tem um sentido. E o mesmo verbo agradecer, como VTI, ele tem outro sentido. Mas, se você quer sempre agradecer a alguém, você precisa, então, trazer a preposição a para o complemento. Então, se você quiser agradecer, agradeceu ao pai, agradeceu à mãe, agradeceu ao filho, agradeceu ao padre, enfim, sucessivamente, agradeceu ao tio. Sempre você vai ter o auxílio da preposição a, ok? Normalmente o verbo agradecer ele funciona bem mais com VTI, como VTI, tá? Como verbo transitivo indireto. Interessante observar essas informações, essas relações. Vamos ver agora o verbo aspirar, tá? O verbo aspirar enquanto VTD, ele tem um sentido, e enquanto VTI, ele tem outro. Enquanto VTD, ele tem sentido de sentir, né? De cheirar, enquanto VTI, ele tem sentido de desejar. E aí nós chegamos ao verbo assistir. O verbo assistir enquanto VTD, ele tem sentido de ajudar. E o verbo assistir enquanto VTI tem sentido de ver. Vamos dar uma pausa rapidamente, brevemente, aqui no verbo assistir. Uma pausa no sentido do livro didático. Vamos olhar agora com mais delicadeza, porque eu vou trabalhar o verbo assistir, eu vou ampliar a regência dele. Vamos ver então de que forma eu vou fazer para vocês. Pronto, eu vou utilizar aquele mesmo material que nós estudamos para predicado verbo nominal. Vou aqui, então, dar um espaçamento no material. Eu gostaria, inclusive, de que vocês anotassem esta informação que eu vou colocar aqui sobre regência verbal, tá? Eu vou utilizar o verbo assistir porque ele é um verbo mais interessante quando se trata sobre regência. Por meio dele, eu consigo dar maior ênfase. E aí, claro, você vai ter o verbo assistir como modelo para observar como que você faz a construção da regência dos outros verbos. Vamos lá, então, ao seguinte. Vamos aqui assistir. Deixa eu me colocar aqui. Assistir. O verbo assistir, ele, só assim, o livro apresenta duas classificações. Mas ele tem, na verdade, duas regências. Mas ele tem 4 regências. Eu vou cobrar as 4, naturalmente, tá? Vamos observar o seguinte. O verbo assistir, ele pode ser assistir. Ele pode ser VTD. Lembrando que eu falei que eu trabalho com nome, com sigla, tá? VTD, verbo transitivo direto. Então, nós temos o seguinte, o médico, escreva esses exemplos, hein? O médico assiste o doente. O que você vai observar aqui? Você vai relembrar algumas situações.
O médico é sujeito, assiste o doente é predicado. Então, eu vou sinalizar aqui, predicado, tá? Olhe para o verbo assistir. O médico assiste quem? O doente. O doente, então, é chamado de objeto direto. Vamos colocar bem aqui. O doente, não. Vamos fazer o seguinte. O doente, objeto direto. Se você observar, então, que se doente é objeto direto, então nós confirmamos aqui que o verbo assistir, ele é verbo transitivo direto. Entre o verbo assistir e o termo o doente, não há uma preposição. Mais uma certeza de que o verbo assistir, então, ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, então ele tem sentido de ajudar, auxiliar. É a primeira regência deste verbo especificamente que nós estamos estudando. Em seguida, nós temos o verbo assistir como VTI, tá? Enquanto VTI, ele tem outro sentido, que é o sentido de ver, tá bom? E aí nós podemos colocar o seguinte: a criança assiste ao jogo. Assiste ao jogo é chamado de predicado. Ao jogo é complemento do verbo assistir. Agora observe o seguinte, entre este exemplo e o primeiro que eu coloquei, qual é a novidade? A preposição, tá? Então, se nós temos esta preposição, vou colocar bem aqui, assistir a, e aí você não confunde, porque sempre que este verbo vier acompanhado da preposição a, ele será verbo transitivo indireto e terá o sentido de ver. A criança assiste ao jogo, a criança vê o jogo. Vamos ver um outro exemplo. A mulher assiste ao jornal. Novamente, nós temos aqui um predicado e o complemento aqui preposicionado. Vamos ver mais um exemplo. Pai assiste a novela. Agora você vai observar uma construção diferente. Este A aqui, ele aparece com acento grave. Não é A acraseado, tá? É acento grave. A com acento grave. Por quê? Aqui nós temos neste a preposição, mais a artigo, porque novela é um substantivo feminino. Essas duas palavras, elas se unem, tá? E se transformam neste A com acento grave. O nome dessa união, desta contração, que é chamado de crase, tá? Igual de, mas ó, forma a palavra do, o dó. Igual de, za, forma a palavra da. Então, o nome deste processo de união, tá, é chamado de crase, porque houve perda fonética e temos uma nova palavra que é criada. Confere? Confere. Então, é este caso aqui. Observamos, então, que cada complemento ele aparece preposicionado em relação ao verbo assistir. Então, assistirá é verbo transitivo direto e tem sentido de ver. Em seguida, nós temos o outro verbo assistir, na verdade, o mesmo verbo assistir, assistirá também, e que funciona como VTI, mas a diferença é que agora o sentido vai ser de caber. Quer ver? Assiste ao juiz terminar o jogo. Terminar não, concluir o jogo. Pronto. Aqui, então, é a terceira regência desse verbo. Observem que aqui, ó, nós temos assiste ao juiz. Olha, assiste a quem? Ao juiz. Ao juiz, então, é o termo que complementa o verbo assistir.
Nesse caso, o sentido é de caber. Então, veja, cabe ao juiz concluir o jogo. Nós temos o mesmo verbo, a mesma transitividade verbal, só que em sentidos diferentes. Eu poderia colocar este exemplo aqui? Poderia. Mas aí, como eu estou trabalhando passo a passo, você poderia causar uma confusão aí na sua cabecinha. Não é o que eu quero. Tá bom? Então, veja, a primeira regência do assistir é VTD, tem sentido de ajudar. A segunda, então, regência do verbo assistir é como VTI e tem sentido de ver. E a terceira, então, regência do verbo assistir continua sendo VTI, mas o sentido de caber. E por último, e não menos importante, o verbo assistir como verbo intransitivo. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar, então, qual é o sentido deste verbo especificamente. Vamos colocar aqui. Assisto em Manaus. Juliana assiste em Florianópolis. Nós temos aqui em Manaus como um adjunto adverbial da ideia de lugar. Não é complemento verbal, tá? E em Florianópolis também da ideia de lugar, não é verdade? Então você vai observar que em Manaus e em Florianópolis são dois adjuntos adverbiais e eles então indicam para o meu verbo que o verbo assistir ele tem sentido completo. Se o verbo assistir ele é verbo intransitivo, então o sentido dele é de morar. Moro em Manaus. Juliana mora em Florianópolis. E neste processo, então, nós finalizamos o verbo assistir com as suas 4 classificações dentro deste assunto, tá bom? Pode ser VTD, VTI, VTI, VI. Volto a dizer que ele é um exemplo de verbo que eu peguei para você entender, neste primeiro momento, esse tipo de informação, que pode ser novidade para você. Mas nós temos o verbo agradecer, nós temos outros verbos que também têm regência verbal de uma maneira mais detalhada. E é claro, então, por meio deste verbo aqui, você então vai ter a noção de como que os outros verbos, então, são trabalhados. Ok? Lembrando que aqui eu já consegui trazer uma noção de crase. E não esqueça que crase é o nome da junção, do fenômeno linguístico, desse processo de contração. O A que você se refere, este aqui, ó, não é A craseado, é A com acento grave. Então, muito cuidado com isso. É uma característica importantíssima que você precisa ter esta atenção, para que você não saia aí fazendo análises de maneira errada. Ok? Bem, vamos então deixar em stand-by esta nossa parte aqui do documento. Vamos voltar para o nosso livro didático. Pronto, aqui estamos. Você, então, terá que responder as páginas. Eu sempre costumo ler, né? Nas videoaulas, para que você não tenha dúvida. As páginas 17 a 20. Então, você vai responder aqui. Lembrando que as páginas de 1 a 16 eu já trabalhei com vocês. Então, aqui nós temos 17, 18, 19, e nós temos aqui um estudo sobre crase. Inclusive, a explicação que eu mostrei sobre regência, você já consegue ter ideia do que o nosso assunto aborda sobre crase, inclusive para explicar a questão de número 53, e a página de número 20. É claro que eu vou resgatar esse conteúdo na nossa próxima aula, então não precisa ficar tão martirizado. É algo que eu vou voltar, vou trabalhar de forma bem pontual, bem tranquila, para que você saia das minhas aulas sabendo tudo. Bem, turma, então vou deixar então as páginas 17 a 20, questões 47 a 53, para que você pratique. Lembrando que é a prática que leva à perfeição. Eu trago a abordagem para vocês, mas vocês precisam continuar fazendo os exercícios, trabalhando, para que você fique com o conteúdo fresquinho aí na sua cabecinha, tá bom?
Dúvidas, então, podem me procurar no privado. Não esqueçam de mandar mensagem para enviar as fotos das atividades feitas, porque ali nós temos uma participação sua. E essa participação, ela precisa ser lançada, ok? No mais, bons estudos. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma.